Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, sou Bruna Vasconcelos de Santana, tenho 52 anos, sou professora de língua portuguesa da rede pública há 24 anos. Estou falando de Salvador, Bahia, que fica no Brasil. Trago hoje para vocês um recorte da dissertação de mestrado que defendi em 2024 pela Universidade Federal de Minas Gerais, que traz como título Autoinscrever-se, narrativas de uma professora e estudantes pretas. Nesta pesquisa, eu discuto as experiências com a literatura negro-brasileira. Destaco os processos da escrita de autoras pretas, bem como a reverberação na minha formação intelectual, histórica e social, assim como a das estudantes participantes dessa pesquisa. A pesquisa ocorreu numa escola de ensino fundamental que fica num bairro periférico em Salvador, Bahia, a Escola Jesus Cristo. Posso afirmar que as vivências se concentraram em buscar caminhos para transformar um panorama de silenciamento e exclusão nas histórias de vidas das envolvidas neste estudo. Através do contato com a criação de autonarrativas, possibilitando o reconhecimento das identidades de cada uma dessas mulheres. Utilizei como base as obras Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, e Olhos d'Água, da autora Conceição Evaristo. Digo para vocês que o estudo ele propõe uma abordagem metodológica autoetnográfica e conta com a colaboração de outras fontes por meio do uso da cartografia, além de ter sido experienciado pelo método de escrita, a escrevivência. Além disso, as contribuições para essa pesquisa foram alicerçadas por vozes de mulheres pretas, tais como Grada Quilomba, Nilma Lino Gomes, Bell Hooks, Cida Bento, Beatriz Nascimento, Bárbara Carini, dentre outras, que enriqueceram a discussão e auxiliaram na busca por caminhos para alcançar o reconhecimento e o protagonismo no contexto colaborativo de experiências sociais distintas e que corroboraram para uma resistência identitária. Destaco também que a literatura negro-brasileira desempenhou um importante papel na minha vida, pois foi com ela e através dela que consegui alcançar os méritos na formação de mestra em Educação e Docência pela Universidade Federal de Minas Gerais, assim como a reverberação cultural, pessoal e intelectual. Fatos outros ocorreram para que eu chegasse a este lugar. Cito um deles, que é a participação em um coletivo de mulheres, por nome de Gentes, Grupo de Estudos Novas Temáticas, Epistemologias e Saberes, que se encontra há mais de 14 anos e tem como objetivo a formação intelectual de professoras da rede de ensino básico, da rede pública de ensino básico. Nesse interim, a literatura negro-brasileira, ela celebra e representa a experiência da autoria preta, para que, nesse contexto, ela possa contribuir, porque muitas vezes foi, para quem muitas vezes foi silenciada e subestimada. Entre os diversos fatores que contribuíram para este panorama, salienta o racismo estrutural e o elitismo cultural eurocêntrico. Por muito tempo construíram narrativas que omitiam e
relegavam ao segundo plano a ancestralidade e da comunidade africana e dos povos originários. No entanto, este estudo propõe evidenciar as experiências pessoais e coletivas, as minhas e das estudantes participantes da pesquisa, com a literatura negra brasileira, à luz do letramento racial crítico nos estudos de Aparecida Ferreira, que nos convoca a mudar esse cenário através da subversão ao tradicional silenciamento narrativo e a se constituir em oportunidades vitais para as nossas identidades. Para tanto, a escolha das obras das autoras Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo vem pelas suas narrativas, que revelam as dinâmicas sociais subjacentes à experiência de vida de mulheres pretas. Em Quarto de Despejo, por exemplo, Carolina não é apenas ali um diário pessoal, mas uma descrição social da vulnerabilidade, que nos dá acesso a um mundo raramente retratado nos círculos literários dominantes. Do mesmo modo, em Olhos d'Água, Conceição conjuga o poder da palavra e da emoção para provocar o leitor a sentir e refletir sobre a condição da negritude em uma sociedade que insiste em desfavorecê-lo. Nesse sentido, a metodologia adotada nessa pesquisa foi a experiência do estudo através da autoetnografia, pois ela ratifica um processo de integralidade através dos estudos da professora Laureci Ferreira da Silva. Ela diz que a combinação entre autobiografia e etnografia, ela proporciona um olhar pessoal do estudo de si, com e para uma sociedade circundante. Ela nos diz também que a autoetnografia nos permite entender como nossos contextos pessoais, sociais e históricos se entrelaçam e afetam os nossos modos de ver e experienciar o mundo. Nesse percurso da escrita, utilizei uma outra abordagem, a colaborativa, que foi a cartografia. Pelos estudos do professor Vinícius da Silva Lírio, que nos impulsiona a mapear experiências, compreender os sentimentos e seus efeitos, refletir sobre os interditos para construir caminhos outros, onde a interação com a literatura negra brasileira nos provoca, dentro das suas e das nossas histórias. A cartografia também, segundo o professor Dr. Vinícius da Silva Lírio, permite traçar caminhos e trajetórias e também visualizar as interconexões entre diferentes experiências e narrativas. Ela amplia o entendimento sobre os impactos da literatura negro-brasileira para quem a lê. Essa perspectiva cartográfica me permitiu explorar a prática da escrevivência proposta por Conceição Evaristo, como um método de escrita que envolve narrativas, não apenas para viver, mas sim para sobreviver, acentuando a beleza e a dureza das histórias partilhadas e vividas e sustentando vozes antes silenciadas. Ao escolher a escrevivência, fui capaz e fui incentivada a escrever sobre as minhas próprias experiências. Enquanto as criamos, falamos de resistência, resiliência, amor por nós mesmos.
Em face do que foi dito, esse recorte da pesquisa discute questões étnico-raciais, sexismo, machismo, feminismo, a Lei 11.645/08, interseccionalidade, dentre outros assuntos, o letramento racial crítico, o letramento literário e, acima de tudo, o racismo estrutural e o racismo institucional. Os resultados nos mostraram que a autonarrativa, atravessada pela literatura negro-brasileira, por fim, ela atua como um espelho e como uma janela para os leitores, pois ela tem a capacidade de promover autoconhecimento em um levantamento abrangente e detalhado nas interações das participantes, evidenciando a conexão e a interseccionalidade das nossas experiências pessoais. Destartes, as vozes e as experiências compartilhadas nessa pesquisa nos impulsionaram a nos auto-inscrever-se, que é ter, em primeiro lugar, a consciência da situação, em segundo, refletir sobre ela e, por fim, posicionar-se, sobretudo nas diversas experiências sociais, políticas e históricas que somos obrigadas cotidianamente a enfrentar. Ressalto ainda que as histórias transcritas nessa pesquisa foram composições autonarrativas, que estavam guardadas dentro de cada uma de nós, mas que ao transcrevê-las, nos impulsionaram a sair desse lugar, em um movimento singular e de circularidade. Um movimento de quem conhece o passado nas lutas dos nossos ancestrais, de quem se reconhece na história advinda dos povos escravizados, e de que hoje, fundamentadas pelos direitos, leis e pelo conhecimento de causa, que se ressignifica com a literatura negro-brasileira na sua potencialidade. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.